Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar com algumas divulgações. Nós temos aqui uma campanha, né? Uma campanha que durante todo o ano que acontece aqui na casa, né? Com a Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro eles têm uma campanha para conseguir 800 novos colaboradores. Deve já ter diminuído, se Deus quiser, né? Então, você se associando ao Clube da Fraternidade, vocês vão estar ajudando a manter a Rádio Rio de Janeiro. Então, qualquer dúvida, se alguém tiver interesse de estar apoiando essa rádio, é uma rádio espírita, com programação espírita, músicas, palestras, tudo voltado para a doutrina, tá? Acredito que todos já conhecem, 1400 AM, uma rádio maravilhosa. Então, se alguém tiver interesse em ajudar, é só nos procurar no finalzinho da reunião que a gente vai explicar direitinho como é que o procedimento. Nós convidamos também vocês a estarem conosco no dia 15 de dezembro, sem ser essa sexta, a próxima da semana que vem, a sexta-feira da semana que vem, a partir de 18h30, para a nossa confraternização de final de ano. Então, quem tiver interesse, venha para cá para a gente cantar, conversar, coisas boas, edificantes, né? E nós fazemos todo ano, é muito bom, animado, regado a música, comida, que não pode faltar, né? Então, estão todos convidados a estarem aqui conosco no dia 15 de dezembro, a partir de 18h30, ok? E nós também temos uma campanha de doação de casca de legumes, de frutas não cítricas, de pó de café, casca de ovo, e tudo para a nossa horta. Nós temos uma horta aqui nos fundos da nossa casa. Quem quiser também vir, quem vier de dia, no sábado, pode estar, né, conhecendo a nossa horta ali atrás. É linda. Minha mãe esse dia esteve aqui, quase carregou tudo para casa. Então, pode ajudar a gente, tá? Trazendo as cascas de legumes, frutas não cítricas, pó de café e casca de ovo, ok? Então, a gente pede a colaboração aí. Hoje nós teremos aqui a nossa irmã Antônia falando sobre o unigênito. No próximo sábado, na reunião de 9 horas, nosso irmão Guilherme Machado falando sobre a grande lição. E na próxima terça-feira que vem, a Jane falando sobre os mistérios do amor. Lembrando que o tema central do mês de dezembro é em torno do mestre. Tudo a ver com o mês de dezembro, né? Então, vamos agora fazer a leitura da página, intitulada Jesus, pelo Espírito Marta, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheio de confiança. Ele é misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Graças a Deus.
Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a Tua presença entre nós nesta noite. Pedimos que nos envolva, que envolva nossos irmãos que se encontram em seus lares, acompanhando a nossa reunião da noite de hoje. Nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram conosco, em busca de um lenitivo espiritual, em busca de conhecimento, Senhor. Que todos nós possamos ser envolvidos pela Tua luz, pela Tua misericórdia. Abençoe cada um de nós, abençoe a nossa irmã Antônia, que estará trazendo a mensagem da noite de hoje. Que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga. Envolve também nossos irmãos que se encontram em nossa casa, estudando, fazendo estudo também na salinha lá dos fundos. Que eles também possam estar recebendo as suas bênçãos. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Pai. Graças a Deus. Nós convidamos a Antônia. Boa noite a todos. Nós aqui, né, dezembro, mês do Natal, né, mês em que nós comemoramos a vinda de Jesus, né, para nos trazer os ensinos, né, a lei de Deus. Então, nesse mês, nós estamos estudando o livro Em Torno do Mestre, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo que fala sobre o unigênito. Então, eu fui lá olhar, né, porque a gente sempre ouviu falar, né, Jesus é um filho unigênito de Deus. O que significa a palavra unigênito? Unigênito é um termo que tem origem do latim, unigênitus, que significa único gerado ou único nascido. O termo é frequentemente utilizado no contexto religioso, especialmente no cristianismo, para se referir a Jesus Cristo como o único Filho gerado por Deus Pai. A palavra também pode ser usada para descrever algo que é único, singular ou sem igual. E aí eu peguei lá de baixo, né, desse enciclopédia, né, que falava a unicidade de Jesus como unigênito de Deus, destaca sua divindade e sua posição única como mediador entre Deus e os seres humanos. Aí, a gente sempre ouviu falar assim, de Jesus, como muita gente confunde, né? Aí Jesus é Deus, Jesus é Filho, é o Pai, né? Jesus é nosso Pai. A gente de vez em quando ouve isso. E eu fico assim, achando, né? Isso pra gente, que é espírita de Jesus, nosso Pai, nada a ver, né? Até na evangelização, temos uma musiquinha que fala assim: não vou mais fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, né? Então, assim, não tem nada, né? Para nós espíritas, a gente sabe que não. Mas, assim, talvez essa confusão que se faça é porque lá no Evangelho de João, né? João Evangelista, ele traz esse texto, né? Ele traz essa... Epa, foi. Então, tem algumas passagens aqui que dá para pessoas fazerem, né, essas confusões. Então, ele começa assim dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescessem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem do mundo, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, ele está ali falando de Jesus. Então, ele começa dizendo, sobre o Verbo, no princípio, antes de tudo, pela vontade de Deus, Deus precisaria, Deus quis, que viesse ao mundo, quando ele já planejou, o mundo já planejou que alguém viria trazer-lhe a lei, o verbo, a lei. E aí ele fala assim, o verbo estava com Deus, que Jesus sempre esteve com Deus, sempre esteve, depois, é um espírito puro, então era aquele espírito puro a quem ele estaria destinando essa tarefa tão grandiosa, de vir trazer a nós, aqui nascidos na terra, a lei. E aí ele fala assim, ele estava no princípio com Deus, então desde o princípio, Então todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até no livro A Caminho da Luz, eu trouxe um pedacinho ali, que ele vai falando, que Jesus, que Deus, desprende aquela nebulosa e entrega nas mãos de Jesus. A gente vai ver lá na frente, Então, assim, tudo, e que Jesus é que vai presidir a formação do planeta. Olha que bacana, Muito lindo essas revelações que nos trazem o Emmanuel. Então, continua. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é Jesus que vai trazer, os esclarecimentos, a verdade, que vai nos guiar, Quando a gente está perdido, quando tem uma luz, a gente está perdido, está no escuro, a gente não enxerga nada, a gente não sabe para onde vai. E Jesus é exatamente essa luz que vai, iluminar o nosso caminho, que vai nos clarear as coisas para que nós nos achemos o caminho certo, trilhemos o nosso caminho com acerto. Então, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui ele fala do João, lembra do primo de Jesus? João Batista, não é? Ele até nasceu um pouquinho antes de Jesus, lembra que quando a mãe dele vai, primeiro o anjo fala com Maria, que ela está grávida, que ela vai dar à luz ao Salvador. E ela vai lá visitar, a mãe de João, e aí ela fala assim, bendita sois vós, que estaria, mãe do Salvador, estaria esperando o Salvador e tal, Então aí ela, acho que tem uns 6 meses de diferença. João nasce 6 meses antes de Jesus. E aí, João vem, e vai falando, que vai ver o Salvador, vem falando e batiza as pessoas. Não sei se vocês lembram dessas passagens, Então, João Batista, ele vem avisar, ele vem anunciar Jesus. Inclusive, ele batiza Jesus. E o pessoal acha muito estranho isso, Jesus estava só,
como é que a gente diz? Validando, né, essas ações de João, né? Não é que a gente vai batizar, né? Tudo bem, né? Tá certa a outra igreja, é como entrar na doutrina, né, deles. A gente também, a doutrina, no momento que a gente chega e diz, puxa, tá legal, né? Eu preciso mudar. Então, não, aí ele fala, né, que o João não era luz, mas ele estava ali, né, para testificar a luz, né, que era Jesus, para validar, para anunciar Jesus. E aí Jesus, que era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Tudo foi feito por ele, né? E o mundo foi feito por ele, né? Como diz lá no A Caminho da Luz. Mas ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Todos somos filhos de Deus. E o Verbo se fez carne, né? E Jesus nasce, né? Ele nasce num corpo de carne, ele encarna aqui, né? E habita entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí, lá nesse livro, A Caminho da Luz, ele, né, também ele vem concordar, né, vem colocar, né, confirmar essa colocação lá de João. Aí, lá no comecinho, ele fala assim, no capítulo 1 desse livro, eu pulei algumas coisas, só botei um trechinho, claro. Então, ele fala assim, que Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, não é? Porque lá existe uma legião de espíritos crísticos, né? Então, ele, com sua legião de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Né? Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, né? Nosso planeta Terra é a nossa escola, né? Na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial, o espectroscópio e os terrenos, puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Então, a gente vê ali que, né, nas mãos de Jesus é que ficou essa tarefa, né, de organizar o nosso planeta. Então, por isso que as pessoas confundem tanto, né? Não, mas é Jesus que fez a Terra, Jesus é que é nosso Pai, Jesus e Deus é a mesma coisa, não é? Mas não é bem assim, né? Jesus o tempo todo nos coloca como que ele, né? Que Deus é o nosso Pai. E ali naquele texto lá de João, ele fala assim, que Jesus foi gerado por Deus. Então, Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Jesus, como nós, também foi criado por Deus. Só que um tempo antes, né, Jesus, quando o planeta estava, antes do planeta se formar, a gente viu, né? Deus entrega para ele a nebulosa que vai se formar a Terra.
Então, ali, Jesus já era um espírito puro, naquele momento, imagine, né? Então, muito à frente de nós todos, mas ele fala assim pra gente, ó, por isso digo-vos, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que eis que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí fala aqui, ó. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, né? Falando lá naquele momento em que as mulheres vão, né, lá no túmulo e veem que ele ressuscitou, né, e tal. Ele continua vivo, né? Na verdade, ele continua vivo. Aí ele fala, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, assim, em várias passagens, até quando ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Ele fala, Pai Nosso que está no céu. Então, assim, que os apóstolos pediram a ele, né? Nos ensina a rezar. E ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Né? Então, ali mostrando para a gente que nós somos filhos de Deus. E ele também. Ele não falou seu pai, né? Fala lá, seu pai, né? O tempo todo ele nos fala que ele é filho de Deus, que nós somos filhos, né, de Deus e que nós somos irmãos. Então, assim, toda aquela confusão, né, que as pessoas falam, né, que Jesus, que Deus, né, a gente sabe pela doutrina que Deus sempre existiu, é eterno. Ele que é o criador de todas as coisas. Jesus não. Jesus é filho dele, foi criado, foi gerado por ele. Né? E Jesus fala assim lindamente, né? Pela vontade do Pai. Ele está aqui pela vontade do meu Pai. Né? Então, quando aqui nesse texto do Vinícius, né? Nesse livro Em Torno do Mestre, ele fala assim, ó, não basta que Deus seja o nosso Pai, é necessário que sejamos seus filhos. Né? Então, assim, que a gente fala assim, Deus é meu Pai, que Deus, né? Você pensa que Deus vai resolver tudo. Até Cristo, ele já veio, já sofreu, já não sei o quê, e eu estou salvo. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Cristo já veio e morreu na cruz para me salvar. Aí eu não preciso fazer nada? Não, muito pelo contrário, né? Ele veio exatamente para trazer os ensinamentos, esses ensinamentos que nós deveremos seguir para que possamos, né, nos colocarmos, nos dizermos filhos de Deus. Então, ele continua, Vinícius. Ser pai é curar da felicidade dos filhos, prevenindo e prevendo tudo o que respeita ao futuro que os espera. Deus é nosso Pai, porque soube prever e prover tudo o que é necessário ao nosso bem. E o fez da melhor forma, empregando nisso o seu infinito poder e sua infinita sabedoria. E a gente sabe, né, como realmente Deus, né, tudo que a gente fala, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Às vezes a gente nem acredita, né? Às vezes a gente fala, poxa vida, por que eu passo por isso? Porque essas dificuldades, a gente pede uma coisa e não vem, né? A gente pede uma coisa e demora, vem outra, diferente, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele prevê, né? E Ele provê todas as nossas necessidades. A gente até pensa que não, mas sim. Né? A gente vai ver, às vezes a gente pede alguma coisa assim, já aconteceu comigo de vez. Ai, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Poxa, mas como que eu não consigo, né? Chega lá na frente, calma. Se eu tivesse tido, se eu tivesse recebido aquilo, nessa situação aqui, o que é que eu ia fazer? Né? Então, isso, às vezes a gente recebe o não exatamente porque é a melhor opção para nós. Exatamente porque se a gente recebesse aquilo que a gente estava pedindo,
não ia dar certo. Ou porque quando a gente está, né, tá pedindo uma coisa, a gente recebe outra, porque aquela ali, aquela experiência, outra, é a que vai nos acrescentar mais, não é? Vai acrescentar mais a nossa vida. Então, ele emprega a sua infinita sabedoria, né? E até colocando para a gente, né? Trazendo, né? Para isso, ele não poupou esforço, não. Nos destinou Jesus, né? O tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo. Para isso, você vê como ele, né, nos deu, né, nos enviou o seu Filho, Jesus, para nos guiar. Porque a gente, né, pensa que a gente precisa, né, essa luz que vai nos guiar pelo caminho, exatamente para ir ao encontro do Pai. E aí Kardec faz um comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Ele é o mais puro que aqui habitou, né? O verbo que habitou, né? Se fez carne, como dizia lá em João, né? E habitou entre nós. Agora, ser filho, né? Nós somos filhos de Deus. O que é ser filho? Ser filho é corresponder à solicitude paterna, indo ao encontro dos desejos e dos esforços realizados pelo pai em seu favor. Ser filho é fazer refletir em si próprio os traços de caráter do genitor, de modo que por aí se reconheça de pronto a sua origem e descendência. Ser filho, finalmente, é tornar-se legítimo herdeiro do nome, das qualidades e dos seus bens paternos. Então, Jesus, né, ele veio, ele vem assim, né, nos trazer os ensinamentos. Né? Jesus é amor, né? Deus é amor e Jesus é amor. E em tudo ele demonstrou isso. Ele falou, né? Ele nos ensinou, nos transmitiu essa lição, essa lei de Deus. Né? Ele começa dizendo, né, quando o pessoal pergunta a ele qual é a lei, ele fala: o que é que você aprendeu? Amar a Deus. Então, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Né? Os 2 mandamentos, os 2 primeiros seria exatamente tudo. Porque se nós amarmos a Deus, nós vamos fazer toda a vontade dele. Né? E qual a vontade de Deus? Qual a vontade de um pai? Não é? É que todos os seus filhos se colaborem. Outro dia, as crianças estavam lá em casa, os meus netos, né? Aí tá lá o pequenininho: vai lá desligar o ar, porque estava na casa do meu filho, estava dormindo, né? Aí veio para cá. O outro maiorzinho, que é um neto emprestado que eu tenho, o maiorzinho já estava lá em casa. Aí o menorzinho: vai desligar o ar. Poxa, o quê? Por que você não fez? Por que isso? Por que aquilo? Não vou não, porque isso. Gente, olha só, mas a gente precisa, né, que nos ajudar. A gente precisa um do outro. Uma hora você que precisa, outra hora ele. Então, a gente precisa se ajudar, não é? Aí levantou, foi lá para desligar o ar. E é isso em tudo. Em todo momento, a gente precisa uns dos outros. Né? De repente, agora eu preciso da Patrícia. A Patrícia me dá uma ajuda e eu vou, né? E outro momento é outra pessoa que vai ajudar a Patrícia, não é? Então, a gente nem precisa, nós somos todos irmãos, somos todos uma mesma família. E é isso que a gente quer, né? É o que o pai quer. Que os seus filhos sejam unidos, que os seus filhos colaborem uns com os outros, não é? No Livro dos Espíritos falam, né? Numa sociedade que seja organizada sob as leis, né, de Deus, ninguém passa fome, né?
numa sociedade organizada pelas leis de Deus, ninguém vai passar, né, uma grande necessidade. Um vai ajudar o outro, né? Vai ter aquela necessidade. Mas nós, com certeza, estaremos ali, um cedendo a mão ao outro. A gente fica torcendo, né? Eu acho que quando a gente está, né, feliz, assim, a gente fica torcendo que o mundo inteiro seja feliz. Né? Então, se todo mundo fizer por todo mundo, né? Cada vez menos dores, cada vez menos sofrimento a gente vai ter no nosso mundo. Então, é isso que o pai quer, né? Então, o filho vai fazer a vontade do pai, né? Os filhos vão se ajudar, os irmãos, né? Se eu amo a Deus, né? Eu amo meu irmão, e aí a gente sabe, né? Que como Jesus já colocou, né? A gente já leu aqui, né? Todos somos irmãos uns dos outros. Todos somos irmãos. Então, a gente às vezes nem, né? A gente olha assim, mesmo aquela pessoa que está no momento menos feliz, que ainda tem um pouco mais de grosseria, né? De grosseria em seu ser, às vezes a gente fica assim, não, que isso, né? A gente quer que seja punido, a gente quer que se dê mal, mas para Deus não. Para Deus todos são os filhos dele. Né? Então, assim, quando a pessoa está naquele momento ainda de tanta, às vezes, brutalidade, o que nós deveríamos fazer mesmo era orar por aquelas pessoas. Né? A gente ainda está um pouquinho atrás, né? A gente ainda não está revelando em nós essa filiação, porque a gente ainda não é amor como Deus ainda não é amor como Jesus é. Né? Então a gente não quer, não. A gente fica ali, nós, né? Fica olhando muito para a gente, para o nosso umbigo, o bom, o melhor, a gente quer só para a nossa família. Né? Muitas vezes, né? A gente já está um pouquinho, que a gente não vai dizer assim, não, eu ainda não sou Jesus, né? Mas a gente já consegue fazer alguma coisinha, né? A gente já consegue revelar um bocadinho já de bondade, né? Um bocadinho de amor pelo nosso próximo, um bocadinho mais de misericórdia, não é? A gente já está caminhando, não é à toa que a gente está vindo aqui o tempo todo, né? A gente está vindo, está estudando, e cada vez que eu falo assim, cada vez que a gente lê uma página, não é? Cada vez que a gente senta ali e lê uma perguntinha lá no Livro dos Espíritos, né? A gente vai sempre sendo tocado no nosso coração, né? E aqui então a gente reflete, né? Sobre tudo, sobre as coisas, sobre as leis, e a gente vai cada vez mais se modificando. A gente vai sempre nos modificando para melhor, vai ficando mais humanizado, mais dóceis, mais fraternos, isso não tem dúvida. E até quando a gente fala, né, das leis de Deus, que a gente fala ali, né, que a gente quer o Pai, né, quer que a gente esteja bem, a gente às vezes não aceita, né, mas assim, quando a gente está aqui, quando a gente vai lendo e tudo, as nossas dificuldades, a gente vai, não, tudo bem, isso vai passar, né? Tudo bem, daqui a pouco dá tudo certo, tudo bem, né? Isso é por causa disso, ou por causa daquilo, uma escolha errada, mas dá para acertar, vamos em frente, a gente não está só. Então, em tudo a gente vai se melhorando. Então, no ser filho, né, refletir esses traços do genitor, esses traços de Deus, o amor de Deus, a gente vai aprendendo. Cada dia a gente vai se melhorando um pouquinho, né? E bom que a gente fica percebendo, né? Eu não preciso ser melhor que fulano, eu preciso ser melhor do que eu, né? Era ontem, né? Melhorar hoje, melhorar um pouquinho amanhã, melhorar um pouquinho do que a gente mesmo, né? E o nosso irmão, a gente vai orando por ele, né? Então aí ele pergunta, né? Lá, se a gente, né? Sendo assim, podemos apresentar-nos em consciência como filhos de Deus? Certamente que não. Deus é em realidade nosso Pai.
mas nós ainda não somos seus filhos. Aí, né? Somos filhos, né? Que somos criados por ele e tal, mas assim, a gente está cada vez mais avançando, né? Nessas características. A gente ainda não está revelando, assim, em grau igual a Jesus, né? Essas características do Pai, mas estamos, sim, caminhando, não é? Daí porque Jesus é, com justiça, cognominado o unigênito do Pai. Né? Então, assim, porque Jesus, até nesse livrinho aqui, Estudando o Evangelho, do Martins Peralva, tem no capítulo Jesus e Deus, aí ele fala assim, que Jesus, né? Ele fala assim, que Jesus ele disse, estou em meu Pai e vós em mim. Não há outra alternativa, não há diferença entre as duas frases. Meu Pai está em mim e eu nele, com que se refere Jesus a Deus e a outra. Vós estáis em mim e eu em vós. Com que o mesmo Jesus reporta aos seus discípulos. Né? Então, assim, a gente também está indo, né? está tentando estar junto de Jesus. Né? Nós estamos tentando, estamos buscando, né? Que Jesus já está em Deus. Ele já faz a vontade de Deus, né? Desde o nosso princípio, muito antes, ele sempre fez. Mas aí nós estamos indo, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, ele continua. De fato, Jesus sempre esteve com Deus. E Deus, por sua vez, sempre esteve com Jesus. A vontade de um sempre foi a do outro. São pelo pensamento, uma vez que tudo quanto Cristo realizava e realiza, ainda é sob a inspiração direta de Deus. A alma puríssima de Jesus é o cristalino espelho onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete soberana e misericordiosa. Deus é Pai, Jesus é o Filho. Deus é soberano universal, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como define o Espiritismo. Jesus é o embaixador na Terra. É o seu embaixador na Terra. Deus criou o universo, que é a soma, a reunião de todos os mundos, galáxias, constelações, sistemas planetários. Jesus, seu enviado, presidiu a formação do orbe terrestre e daí ter afirmado, sou o princípio de todas as coisas, eu que vos falo. Então, assim, ele, né, traz aqui para a gente como que Jesus está com o Pai e nós precisamos estar com Jesus. Então, continua. Em todas as suas referências, Jesus sempre esclarece que não é Deus, que não é onipotente, que a sua vontade está condicionada à do Pai, né? Essa comovedora e sublime e constante demonstração de obediência e compreensão filiais põe sempre acima do seu o poder de Deus. Então, a gente também, né, como ele diz, nós estejamos junto com Cristo, procurando, sim, seguir todos aqueles ensinamentos que ele nos trouxe, não é? De nos amarmos, de sabermos, de buscarmos perdoar o nosso irmão, até porque, olha só, se a gente segue, né, esses ensinamentos, porque é isso que vai nos felicitar, não é? Quando a gente caminha na lei, é que a gente é feliz. Quando a gente faz o contrário, é que nos dói, é que a gente sofre, né, tem as consequências, ou porque por vários motivos a gente vai, né, deixando de ser feliz. Então a gente vai seguindo esses conselhos de Jesus, né, procurando ser misericordioso, procurando ser solidário, né, procurando perdoar. Olha, quando a gente tem aquela mágoa, olha quanto sofrimento, não é?
Quando a gente guarda mágoa no coração, é muito sofrimento. A gente fica com aquele troço lá dentro, né? E fica. Uma vez aconteceu, né? Eu fiquei guardando e eu ficava assim, engraçado. A outra pessoa que eu estava chateada, feliz da vida, né? E eu ali guardando aquela mágoa e tal. Nada a ver, né? Então a gente larga para trás aquela mágoa e tal. Você ficou remoendo, sofrendo, né? Sofrendo de novo, revivendo as dores, para quê? Então, seguir em frente, né? Buscando sempre esses ensinamentos, procurando sempre seguir essas orientações do Cristo, né? Porque é para isso que a gente está aqui. Tem naquela música, eu acho que é o Chamado, né? Que ele fala, né? Que, né? Jesus, ele veio, né? E exatamente para nos guiar ao Pai, né? Que ele fala. Então ele veio, disse que era hora de seguir. Eu adoro essa música, eu já falei algumas vezes dela, né? Então aí ele nos mostra, né? Que a gente tem o caminho é tortuoso, sim, né? Tem pedras, tem espinhos, mas só que depois, né? A gente vai ver a luz. Depois ele fala assim, então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado, né? Então a gente realmente não resiste, né? O chamado do Cristo, imagine, né? Estarmos aqui, seguirmos em frente, amar, ajudar, ser feliz, ajudar o outro a ser feliz. Então, aí a gente, ninguém resiste ao seu chamado, né? Aí a gente vem à terra, voltamos à terra, mãe que nos abriga. Por seu amor, haveremos de amar. Então, a gente está aqui exatamente para isso, para aprender a amar. Né? Então, ele fala que no final da luta, ele vai estar lá nos esperando, vai nos entregar ao Pai e dizer assim, eis os teus filhos, enfim, em paz. Olha que, né? Muito, muito lindo isso. E assim, a nossa destinação, a felicidade. Gente, que coisa boa. Quando eu entrei, né? Quando eu entrei para a doutrina espírita, quando eu descobri a doutrina espírita, foi uma felicidade enorme. Uma felicidade enorme para mim, porque assim, o que se apresentava antes não era bem isso, não é? O que se apresentava antes tinha o céu e tinha o inferno. Isso não é justo, isso não é, né? E a gente tem um outro destino, a felicidade. Ele mesmo, Jesus mesmo nos disse, não é? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Gente, né? Então, sabendo, né, que Deus é Pai, justo, amantíssimo, né? Então, que Jesus, seu Filho, trazendo todas essas características do Pai, né? Está aqui nos guiando exatamente para Ele. Deixa eu ver se a gente vai cumprir, né? Nos tornarmos filhos de Deus, consoante a seguinte promessa proclamada por João: a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram senão do sangue e da vontade do homem, mas do próprio Deus. Então, nós que acreditamos, né? Então, nós temos esse direito, porque aí nós estaremos, né? Buscando, seguindo o seu caminho, seguindo essa luz que ele nos traz, que ele nos revela, né? Então, enquanto não fizermos essa condição, não satisfizermos essa condição, crendo e praticando, não é? Porque, como ordena o verbo divino, Deus continuará sendo nosso Pai, porém, nós não seremos seus filhos, né? Então, Deus é nosso Pai, isso aí não tem dúvida, né? Mas aí, a nossa parte, para que sejamos, né, filhos de Deus, né? Exatamente essa, de sermos, né, seguirmos esses ensinamentos do Cristo, que, né, se dispôs, né, a vir conforme a vontade do Pai, né, nos trazer a luz. Então, assim, eu vou ler só para terminar uma paginazinha curtinha do André Luiz,
que diz assim, o título é Com Jesus. Então, com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, assim, com Jesus, tudo fica mais fácil. Seguindo os ensinamentos dele, seguindo essas consolações, essas orientações de Jesus, tudo se redundará em aprendizado, em força, sabe, em apoio. Então, que Jesus nos ajude, sigamos Jesus, que é isso que nós, nosso caminho, nossa luz, rumo à felicidade. Boa noite a todos, obrigada pela atenção. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos também a Antônia, que nos trouxe o estudo da noite. É sempre muito bom estar ouvindo essas mensagens, e principalmente nesse mês que a gente sente que a atmosfera está diferente, mais paz. Pelo menos eu acredito que, além de mim, eu acho que a grande maioria, Então, que a gente possa aproveitar esses momentos, e sempre estar atentos, vigilantes aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, que realmente o mundo ele espera isso de nós, as pessoas estão esperando e a gente precisa de um mundo melhor, Então, nós estamos finalizando o primeiro momento da nossa reunião, vamos iniciar com o passe. Quem sentir necessidade, vontade, que pode permanecer aqui no nosso salão, em silêncio, aguardando o seu momento, ok? Então, vamos finalizando, Senhor, esses instantes que aqui passamos, agradecidos, com os corações abastecidos pela mensagem trazida pela nossa irmã, com toda essa vibração que nos envolve nesse instante. Que possamos levar, Senhor, esse sentimento, esse envolvimento para os nossos lares, para aqueles que se aproximarem de nós, Senhor, que eles possam sentir a sua presença através de nós. Que possamos ser uma luzinha para o nosso irmão, seja em palavras, em um abraço, em qualquer atitude, Senhor, que tenhamos, que possamos ter com amor, com carinho, com os pensamentos sempre voltados para Ti. Que possamos estar atentos às nossas palavras, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, aonde quer que estejamos. Te pedimos pelo nosso planeta, que ele seja envolvido, Senhor, em Tuas vibrações de paz, de amor, de segurança, de menos violência, Senhor. Que possamos estar sempre com pensamentos voltados para Ti. Abençoe nosso retorno aos nossos lares. Abençoe nossos irmãos internautas que estão acompanhando essa reunião pública. Que possamos ser abençoados, Senhor, durante toda a semana.
com a sua presença. Envolve também o momento do passe, os trabalhadores desta casa, os irmãos que estiverem recebendo, que possamos sentir também, Senhor, a sua vibração nesse momento. E assim te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Lá tem máscara.